Oi pessoal, tudo bem? Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher e eu tô muito feliz com o que eu venho contar pra vocês. No fim do vídeo, eu volto aqui com detalhes de uma promoção pro dia de hoje, mas eu vou logo contar o que eu vim contar. Há uma semana, eu fui informada da minha vitória em um processo judicial que uma feminista moveu contra mim. A decisão dos 3 juízes, já em fase de recurso, foi confirmada pela primeira sentença, que é a sentença da doutora Vânia Peterman. Ou seja, a professora que me processou perdeu a primeira vez, entrou com um recurso e perdeu pela segunda vez. Muitos de vocês só me conhecem depois de eleita ou depois de publicar os meus livros. Mas eu tive um longo caminho até chegar aqui. E já que hoje é Dia da Mulher, convém mencionar que foi um caminho muito difícil e sem ajuda nenhuma de feminista. Aliás, mais do que isso, muitas vezes, muitas feministas tentaram me prejudicar. Muitas vezes mesmo. E em algumas situações elas até conseguiram. 10 anos atrás, em 2012, eu era uma professora de escola pública com um salário digno, porém modesto. Eu tinha um apartamento financiado que levaria 30 anos para pagar e que eu pagava com muita dificuldade. Quem me conhece daquela época, ou da minha adolescência, da época da escola, sabe que eu nunca gastava dinheiro com bebida, festa ou com qualquer tipo de futilidade, roupa e coisa e tal. Primeiro, porque eu não gostava disso. E em segundo lugar, porque eu não teria como bancar essa vida de divertimentos. Então o que eu gostava de fazer mesmo era ler. E eu gastava todo o meu pouco dinheiro com livros. Naquela época, o meu marido tinha um salário muito modesto. Mas ele me permitiu parar de trabalhar, fazer o que eu fazia, para ir fazer mestrado e morar na capital. Então, eu morava de favor na casa de uma tia, que é uma das pessoas mais queridas que eu já conheci. Então, Tia Irma Campanholo, se tu estiver assistindo, muito obrigada. Se não fosse você, hoje eu não estaria aqui, também, entre outros fatores. Obrigada mesmo. Bom, para fazer esse curso de mestrado, eu fiz muitos esforços. Eu não comprava absolutamente nada, além das passagens para ir e voltar, para ver a minha família lá no interior, em Chapecó, interior de Santa Catarina, e também gastava meu pouquíssimo dinheiro para comprar livros. Para ser aprovada na seleção desse mestrado, eu estudei muito e li livros que eu jamais escolheria ler por vontade própria, livros que eu não gostaria de ler. Eu excluí todas as minhas redes sociais até ser escolhida no programa de mestrado. Então, eu fui aprovada na prova escrita, no projeto e na entrevista. São as 3 etapas para você entrar no curso de mestrado. Depois dessas 3 etapas, eu então me tornei aluna do programa de mestrado de uma universidade pública aqui do meu estado. Depois disso, eu fui aprovada em todas as disciplinas do mestrado. Eu fui aprovada na banca de qualificação, fui aprovada na prova de proficiência e no estágio. Hoje, tem muita gente que tenta desqualificar o meu livro, dizendo que a tese dele foi reprovada naquele mestrado. Isso é mentira. A minha dissertação, que foi reprovada, foi uma dissertação sobre violência urbana na comarca de Chapecó até a década de 80. Ou seja, não tem nada a ver com os meus livros antifeministas. Nesse mestrado, como eu disse, eu fui aprovada em todas as etapas, até ser reprovada unicamente na banca final e sem prazo para readequação. Enquanto eu estive nesse curso, a minha vida foi muito infeliz. Eu era assunto de chacota, comentário torto o tempo todo, e quase ninguém gostava de mim. Aliás, só tinha um colega que era simpático. Esse menino era a única pessoa para quem eu podia perguntar sobre conteúdo, sobre livros necessários, tirar dúvidas, se eu faltasse na aula. Então, era a única pessoa com quem eu tinha um diálogo, sei lá, mais ou menos franco. Logo na primeira semana que eu estava lá estudando, lá, primeira semana do mestrado, os meus colegas fizeram denúncias por e-mail para minha orientadora, como se eu fosse um problema por ser cristã, ou sei lá, porque eles achavam que eu era conservadora. Então, só para você ter uma ideia do ambiente onde eu estudava, assim, um ambiente totalmente averso ao cristianismo, ao conservadorismo, você está vendo aí na tela uma foto da porta do diretório acadêmico do meu curso. Uma ilustração de uma feminista nua pisando em uma cruz. E lá dentro dessa porta, o local era todo pichado, inclusive com dizeres assim, Satã reina. Além de várias coisas obscenas, né? Então, isso tudo que eu estou contando para vocês aconteceu 10 anos atrás, em 2013. Eu não sei onde que você estava em 2013, mas ser aluna do Olavo de Carvalho, ler livros conservadores e ser cristã de verdade,
em um curso de ciências humanas, naquele cenário acadêmico, era assim, nossa, um escândalo, era absurdo. Tanto que certo dia, depois da professora já ter abandonado a orientação do meu trabalho e ter me mandado vários e-mails, essa mesma professora e os colegas de turma na aula dela começaram a me atacar durante a aula. Começaram a me criticar, falaram inclusive mal do professor Olavo, das coisas que, segundo eles, eu acreditava, porque eu nunca tinha falado sobre isso. Então, eu peguei meu telefone celular e gravei tudo o que estava acontecendo na aula. A professora até disse o seguinte: quem não é feminista nem deveria estar aqui nessa sala de aula. Eu não vou citar o nome dessa professora que perdeu o processo essa semana, porque eu nunca citei mesmo o nome dela, afinal o problema era muito maior do que ela, o problema não era só ela. Às vezes até eu olho para trás e fico pensando que, sei lá, de certa forma, ela também era vítima dos colegas esquerdistas. Em um e-mail que ela me mandou lá em 2013, no início das nossas aulas, ela disse que estava sendo cobrada pelos outros esquerdistas, pelos alunos, pelos colegas dela que também eram de esquerda. Então, às vezes, quando eu penso nisso, eu penso, pô, será que no fim também ela foi mais uma vítima desse sistema? Enfim, contra mim, eu sinto que ela fez muitas coisas. Mas será que ela não fez isso movida por algo por trás? Enfim, são muitas dúvidas, né? Eu, sinceramente, digo pra vocês que não tenho mágoa dela, não tenho raiva dela. Mas, às vezes eu me pego pensando no, cara, por que ela fez isso? O que leva uma pessoa a fazer isso? Bom, mas enfim, eu era uma menina pobre, minha família fazia muito esforço para que eu pudesse estudar na capital, e além disso, eu já era muito sozinha no ambiente, tanto na cidade, não conhecia ninguém, não tinha amigos, quanto na própria universidade. Além de tudo isso, eu também não abria a boca na sala de aula para falar nada, eu não criticava nada, eu não debatia nada, eu me resignava e fazia tudo que os professores mandavam. Eu só queria, como todo jovem iludido quer, pegar o meu título. Eu pensava que com um título de mestre, eu poderia ir mais longe na vida. Diante de tudo isso, a minha insignificância naquele cenário não fez com que ninguém, absolutamente ninguém tivesse pena de mim. Nenhum colega, nenhum professor. Estava clara a situação de distanciamento entre a minha pessoa e todas as outras pessoas daquele cenário, daquele ambiente, naquela sala de aula, enfim. E mesmo eu estando em situação de total, aparente, transparente desvantagem, ninguém nunca teve pena de mim. E, aliás, nem eu mesma, que eu não sou uma pessoa de ficar se vitimizando. Mas, no entanto, vamos lá. Na gravação que eu fiz daquela aula, em vários trechos, dá pra ver, o juiz deve ter visto, que eu estava chorando, pois eu estava sozinha contra todos os demais, incluindo a professora. E a gravação mostra que uma colega, que eu nem lembro agora o nome, mas ela tinha o cabelo curtinho, parecia ser muito bem de vida, viagem internacional, tablet da Apple, etc. Eu lembro dela dizendo que as minhas opiniões oprimiam as pessoas que estavam na sala de aula. Eu lembro que ela usou essa expressão. Acontece que o teu pensamento, Ana, é opressor. E aí eu lembro que eu respondi a essa colega: como é que eu tô oprimindo vocês se eu tô sozinha, ouvindo todos aqui me criticarem, dizerem que as minhas opiniões não prestam, aliás, opiniões que eles nem sabiam, que eles achavam que eram minhas. Então, eu disse pra ela, olha, eu que sou a minoria aqui, como é que eu tô oprimindo vocês? Bom, enfim. De 2013 até 2018, quase tudo deu errado na minha vida. Depois que essa professora abandonou meu trabalho de mestrado, o orientador que substituiu essa professora era ex-marido dela. E mesmo esse orientador, ele foi alterado, mais uma vez, semanas antes da defesa da dissertação. Ou seja, eu tive 3 orientadores, e um deles abandonou o trabalho no começo, que é essa professora, por causa que ela descobriu que eu não era feminista. O outro orientador, que era marido dela, também deixou a minha orientação semanas antes da defesa. Além disso, o tema que eu estava estudando quando eu entrei no mestrado, que era um tema que eu estudava há muitos anos, foi simplesmente jogado no lixo e eu tive que fazer uma dissertação sobre um tema que era de conhecimento do orientador, mas que eu mesma, eu especificamente, não dominava. Então, mesmo assim, eu fiz uma vasta pesquisa, um trabalho totalmente aprovável, um trabalho bom, com mais páginas do que o normal, com referências bibliográficas, caprichado. Eu sempre fui uma boa aluna, isso na escola, ensino médio, faculdade, sempre tirei excelentes notas, sempre fui destaque, desde sempre lembrei de ter sido uma boa aluna. E no mestrado não foi diferente. Só que, no entanto, né, apesar de tudo isso, o meu trabalho foi reprovado. O que é ainda mais estranho se a gente levar em conta que esses mesmos professores, o mesmo corpo docente, aprovava trabalhos
na minha opinião, muito piores. Como, por exemplo, um trabalho baseado em filme pornô. Então, eu senti que aquela professora feminista tinha me prejudicado muito. E aí eu a processei e comecei a falar sobre esse processo. Eu nunca falei sobre ela, eu não citava o nome dela, mas eu falava do processo. Nessas ocasiões em que eu falava do processo, eu falei que o juiz aceitou a minha gravação da aula como prova fonográfica, anexei documentos, e-mails, para tentar provar que eu havia sido discriminada por causa da minha convicção religiosa e política. Então eu fui até Brasília em 2014 e em 2017 para falar sobre esse caso no Congresso. Que não foi só um caso de doutrinação, mas também um caso de perseguição ideológica e partidária. Eu ingressei num mestrado numa instituição pública estadual e no primeiro dia de aula, após o primeiro dia de aula, lógico que eu entrei lá meio escondida, né? Ninguém podia descobrir que eu era terrivelmente cristã, mas eles me descobriram no segundo dia e eu recebi um e-mail da professora e orientadora e dizia o seguinte: Ana, bom dia. Estou recebendo muitos e-mails com estes links, onde você se mostra não feminista e etc. E eu estou sendo cobrada por seres minha orientanda. Você tem todo o direito de ser conservadora, mas não combina com a pesquisa, nem com as práticas da universidade. Tipo, tudo bem, você pode ser, mas longe daqui. Quer dizer que as pessoas estão na mesa que eu estou aqui emocionado, que não pensei que existisse gente como vocês. Sinceramente. Eu vim expor aqui o meu caso, que começou em 2013, e agora é uma ação de danos morais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É o caso de doutrinação e perseguição religiosa de uma professora, por causa de concepções da minha vida que são transmitidas pela internet, pelo YouTube, religiosas. Ela empreendeu uma verdadeira sabatinada assim, durante a aula, né? Com os colegas contra mim. Foi assim que eu conheci o Magno Malta, Marco Feliciano, Jair Bolsonaro, ministra Damares, que na época ainda não era ministra, obviamente, era secretária da bancada evangélica. Então foi assim que eu conheci as pessoas, Eduardo Bolsonaro, fiz amizade com ele e tudo mais. Quando ninguém imaginava, em 2014, que um dia o presidente Bolsonaro seria o presidente, né? Então, naquela época, eu era, assim, uma pessoa muito, muito, muito simples e sem nenhum recurso. Eu não tinha dinheiro nem para pagar um advogado especialista. Então, fui eu mesma que redigi a petição inicial e entrei na justiça através do Juizado Especial Cível, sozinha, contra professores, universidade, até partido político se meteu no processo. Até teve uma deputada estadual aqui em Santa Catarina que fez uma moção na Assembleia Legislativa em favor dessa professora feminista que eu dizia estar me perseguindo. Inclusive, só abrindo um parênteses, essa deputada que fez a moção contra mim, não me lembro se foi em 2016 ou 2017, essa deputada, na eleição seguinte, não se reelegeu por um voto. Por causa de um voto. Essa deputada que fez a moção contra mim não se elegeu. Bom, mas por que eu fiz tudo isso sozinha? Além de eu não ter condição, não ter dinheiro, eu queria mostrar para as pessoas, eu queria encorajar outras pessoas, outros jovens, a não aceitar esse tipo de constrangimento em sala de aula. E eu queria mostrar que, assim como no meu caso, essas pessoas podiam abrir um processo, podiam entrar com um processo totalmente sozinhas, até mesmo sem advogado no início. Então, eu fiquei conhecida por causa disso. Foi um ato de coragem da minha parte. Quem conheceu assim, milhares de páginas de processo, quase 1000 páginas de processo, sabe o quanto eu fui corajosa e o quanto eu enfrentei assim, pessoas muito maiores do que eu, em número também. Era eu sozinha, meu pai naquela época foi meu primeiro advogado, que não era especialista nesses casos, então era nós dois contra todo mundo. Então eu realmente fiquei muito conhecida por causa disso. E aí, a partir de então, eu virei um alvo para as feministas. Uma vez, eu me lembro que eu consegui um bom emprego em uma escola particular, mas uma feminista ligou nessa escola e no dia seguinte eu fui demitida. Naquele ano, quase que eu não encontrei escola para dar aula. E se isso acontecesse, eu não ia nem conseguir pagar minhas dívidas, minhas despesas, minhas contas básicas para sobreviver. Imagina, tipo, o quanto que as feministas conseguiram me atrapalhar. Os meus pais foram as únicas pessoas que continuaram me ajudando, quanto mais as feministas me prejudicavam. Eles me davam suporte, apoio, mas era assim, eu e meus pais. As feministas nunca levaram em conta que eu era uma mulher e uma mulher que estava querendo ser independente, não só financeiramente no mercado de trabalho, como também intelectualmente. As feministas, elas não aceitam que você tenha sucesso, talento
ou uma vida intelectual, se não for debaixo das asas do movimento feminista. Então eu senti tudo isso na pele. Eu sei como é que é essa experiência. Isso em 2013, 14, 15, 16. Em 2018, eu perdi esse processo. O juiz aceitou as minhas provas, nem a própria ré conseguiu impugnar a prova. Então, a prova era verdadeira, ela não disse que a prova era falsa, que aquela gravação era adulterada, nada disso. E o próprio juiz aceitou a minha prova. Ele aceitou a prova fonográfica, que é a gravação da aula, e também aceitou as provas com documentos e com e-mails. Porém, o juiz entendeu que o aluno assume o risco desse tipo de coisa, sei lá, constrangimento, humilhação, quando ele debate em sala de aula. Na verdade, eu não concordo com a decisão do juiz, pois eu não aceitei nenhum debate. Eu fui criticada por opiniões que eu nem tinha expressado em sala de aula, eu não fui convidada, não houve um debate, eu fui simplesmente achincalhada. E eu não acho certo uma instituição pública, universidade pública, fazer acepção dos alunos pelas suas opiniões íntimas. Enfim, eu perdi a primeira instância desse processo, deixei de dar atenção a isso, de uma certa forma porque eu estava cansada. Também porque chega uma hora que você, sei lá, cansa mesmo, né? De 2013 a 2018, 5 anos. Acontece que essa professora que eu havia processado, em seguida, moveu 2 processos contra mim. Um processo pedia minha detenção por injúria, calúnia e difamação. E o outro processo pedia R$40 mil por eu ter falado do meu constrangimento em sala de aula numa audiência pública no Congresso, em um vídeo de 2017 que está até hoje disponível na internet. Segundo a professora, ela se sentiu ofendida e prejudicada, pois muitas pessoas a reconheceram pela voz da gravação que eu havia colocado lá no Congresso. Eu mostrei a gravação, o áudio, tudo, para mostrar para os deputados que havia esse problema, mas eu não disse o nome dela e nem coloquei a foto dela. Inclusive, teve um deputado que perguntou, se não me falha a memória, foi o Marcos Feliciano, que perguntou qual o nome dela. E eu disse no próprio microfone, olha, minha intenção não é difamar ninguém, então eu não vou dizer o nome. Eu não vou citar nomes, nem da instituição, nem da professora, porque embora ela tenha tentado me prejudicar, a minha intenção aqui não é essa. Eu acho que não faz sentido esse processo que ela moveu, porque eu preservei a identidade dela o tempo todo, e no fim das contas nem existem tantas pessoas assim que conhecem essa mulher para reconhecer a voz dela lá em Brasília. Então, como eu sou filha de um advogado, mesmo sendo uma menina muito simples, mesmo naquela época, eu estava sempre preocupada em não cometer injustiças. Até me lembro que no começo do programa do professor Olavo, chamado Throat Speak, um programa que a gente assistia sempre, o professor começava sempre invocando que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Estamos aqui de volta, como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Então eu tinha sempre essa coisa na memória, assim, não cometer injustiças, né? Não ser trouxa, se eu fosse atacada, reagir, mas não cometer injustiça. Então hoje, finalmente, eu venho aqui compartilhar com vocês que esse processo foi julgado em fase recursal e a sentença dos 3 juízes não me condena a pagar nenhuma indenização por ter feito esse processo inicial e por ter reclamado. Então eu não vou precisar pagar indenização nenhuma e os meus 2 advogados ainda vão receber honorários sucumbenciais. A sucumbência é o princípio no direito pelo qual a parte que perde, ou seja, a professora que me processou, é obrigada a pagar os honorários do advogado da parte vencedora. Enfim, além de eu não precisar pagar nenhuma indenização, ela vai ter que pagar os honorários dos advogados. Sabe, eu queria que você pensasse um pouco no meu caso. Eu era uma mulher jovem tentando melhorar de vida através do trabalho e do estudo. Em 2011, por exemplo, eu fazia 2 faculdades. Um tempo depois eu comecei a trabalhar 60 horas por semana dando aula. Então eu saía de casa às 7 da manhã e chegava em casa perto das 11 da noite, dando uma aula atrás da outra. História, geografia, ensino religioso em escolas públicas. Assim, era um trabalho completamente extenuante. Não tinha folga. 60 horas de aula, quero que você imagine isso. Então, o que eu sonhava naquela época? Eu queria só o que muita gente quer. Talvez você está me assistindo aqui, seja jovem, adolescente, queira a mesma coisa. Eu só queria trabalhar menos e ganhar mais dinheiro para ter uma vida de qualidade. Eu acho que isso aí é o sonho de, sei lá, todo brasileiro médio, uma pessoa normal quer isso. Ninguém quer trabalhar 60 horas por dia.
para conseguir pagar suas contas básicas. Todo mundo quer trabalhar menos, ganhar mais, então eu sonhava com uma vida um pouco melhor, sonhava em ter filhos, sonhava em ter um emprego que não me esgotasse tanto como aquele emprego que eu tinha na época, chegava em casa às 11 da noite cansadíssima. Então eu era uma menina simples, mas eu não tinha nenhum poder e eu não tinha nem a quem recorrer, eu não tinha grande apoio partido político. Eu não representava uma ameaça para ninguém. Eu simplesmente era uma menina comum que levava minha religião a sério e tinha sonhos simples. Eu só queria pegar meu título de mestre. Quando Simone de Beauvoir, que é a matriarca do feminismo francês, escreveu o livro dela chamado O Segundo Sexo, ela disse algumas verdades, como por exemplo, ela disse que muitas mulheres deixam de apoiar a causa feminista porque a cumplicidade com os homens é muito mais vantajosa. Ela cita isso no livro dela. Isso é verdade. O problema é que a Simone de Beauvoir escreveu isso num tom pejorativo. Ela queria dizer que as mulheres fracas são as que procuram a proteção dos homens e que preferem a cumplicidade com o homem do que o engajamento político feminista. Agora, pensa comigo. Eu não sou uma mulher fraca, eu sei que você sabe disso. Então, por aí, a gente vai começar a desbancar a forma pejorativa como a Simone e outras feministas se referem a nós, mulheres comuns. Nós somos mulheres normais, mulheres comuns, não mulheres fracas. Eu sei que talvez você não saiba muito sobre a vida de Simone de Beauvoir, e eu sei um pouco. Então, o que eu sei é que ela se apaixonou por um filósofo dominador, sexualmente devorador, chamado Jean-Paul Sartre. Mas ela nunca conseguiu conquistar o Sartre de verdade. Então, durante toda a vida dela, a Simone viveu para agradar e fazer as vontades de Sartre. Ela chegava a arrumar meninas de 17, 18, 19 anos para que ele desvirginasse. Ele não era um cara muito bonito, ele não era muito atraente, só que ele era um devorador sexual. E a Simone de Beauvoir, que era assim, muito bonita e talentosa, ela conquistava as meninas, aliciava as menores de idade, refugiadas, e depois entregava essas meninas para Sartre desvirginar para eles fazerem sexo a três. Então, Simone era uma mulher que vivia para agradar Sartre. Quando ele morreu, ele deixou toda a herança dele para uma das suas amantes, e não para Simone. Então, eles tiveram 50 anos de relacionamento aberto, nunca moraram juntos como num casamento de verdade, mas quando Sartre morreu, a Simone tentou deitar junto com ele na cama, queria se juntar no corpo dele no leito de morte no hospital, embaixo dos lençóis. E ela ficou tão mal com a morte dele que chegou a ficar doente nas semanas seguintes. Então, essa mulher, a Simone, foi quem escreveu que as mulheres que se unem aos homens são fracas. Olha, para mim, sinceramente, Simone de Beauvoir e todas essas feministas não são referência de nada, não são exemplo de nada. Mulheres assim só me prejudicaram ao longo de toda a minha vida. Esse tipo de mulher só apareceu na minha vida para tentar boicotar meu livro, boicotar meu lugar de fala, boicotar meus espaços de poder, minhas tentativas de crescer na vida. Então, para mim, mulheres como Simone de Beauvoir só serviram para isso. Você pode não ter passado por tudo isso que eu passei por causa desse movimento, mas você pode ouvir a minha história e aprender com isso. Até hoje, eu continuo enfrentando esse tipo de coisa. Mas eu só venho contar pra vocês quando a vitória é certa, porque eu não sou uma pessoa de ficar reclamando. E claro que hoje, eu não sou mais aquela menina indefesa que eu era quando eu tinha 22, 23 anos. Eu sou uma mulher forte, porque depois de todas essas coisas que eu enfrentei quando eu estava praticamente sozinha, hoje eu tô aqui. Você me conhece, você sabe da seriedade do meu trabalho, você sabe dos talentos que eu tenho, você conhece meus livros, sabe que eu sou deputada estadual, sabe que eu sou a única mulher líder de bancada dentro da Assembleia Legislativa, no meio de todas as deputadas feministas e vários deputados homens, eu sou a única líder mulher de bancada, nenhuma feminista é líder de bancada, eu tenho um trabalho de respeito, sou representante de vários deputados na Comissão de Constituição e Justiça, tenho os livros que venderam quase 100 mil cópias, tem mais de 15 mil alunos nos meus cursos, então eu sei que você sabe que eu sou uma mulher forte e de talento. Mas olha, eu não cheguei aqui sozinha. Sempre que alguém me estendeu a mão, eu aceitei. No meu caso, foram quase sempre homens que me ajudaram a ser forte. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. É uma data inventada por socialistas feministas. Mas vamos abstrair isso um pouquinho. Eu quero que você pense nessa minha história e encare como uma motivação para tirar da sua cabeça qualquer resquício de mentira sobre o feminismo estar aqui para te proteger e para te representar. Tem muita menina, adolescente, jovem,
moça recém-casada que está se virando contra seu próprio pai, contra seu namorado, contra seu marido, por causa de caraminholas que as feministas colocam na cabeça das mulheres sobre sororidade, sobre o movimento de mulheres, sobre como os homens são maus. Então, olha, por favor, não faça isso com a sua vida. A menos que você queira acabar, sei lá, espiritualmente igual a Simone de Beauvoir, agarrada em um cadáver espiritual. Mas vamos voltar a falar da minha história. Quando eu fui informada, então, da data do julgamento do meu processo, eu comecei a pensar em formas de compensar qualquer tentativa de me calar. Primeiro eu comecei a pensar sozinha, depois eu compartilhei com os meus amigos. Por que isso está acontecendo? Quais podem ser os resultados? Quais podem ser as consequências? A primeira coisa que eu fiz foi escrever aquela publicação pedindo para todos os meus seguidores que orassem por mim. Vocês lembram dessa publicação? Por aqui em algum lugar. Então, eu não disse para vocês qual era o motivo, mas eu disse que Deus sabia e iria me atender. Então, depois de orar, pedi que vocês orassem. Finalmente, eu comecei a planejar algo prático. Eu já estou um pouco acostumada com esse negócio de processo, eu tenho vários. Mas mesmo assim, eu nunca gosto de passar por isso. Eu sei que esse pessoal quer ganhar dinheiro. Até por isso a indenização que eles pediram é uma indenização em dinheiro no valor de 40 mil reais. Mas vejam, nós precisamos entender que nem tudo é sobre dinheiro. O dinheiro, nesse caso desse processo, era apenas uma forma de punir ou intimidar. Uma forma de tentar me cansar de fazer o meu trabalho. Por mais que eu tenha um bom salário como deputada, com a venda dos meus livros, ninguém gosta de perder 40 mil reais por causa de uma decisão injusta. Então, é muito dinheiro. Se eu perdesse esse dinheiro, essa pessoa sentiria que conseguiu me ferir ou me fazer repensar se vale a pena lutar pelos meus princípios. Pelo antifeminismo, correr atrás de uma mudança cultural, desmascarar as feministas, enfim. Essa pessoa deve ter planejado me cansar. Então, eu reuni minha equipe de amigos, minha equipe de trabalho, meu marido, minha família, e conversei com eles. Porque sempre é possível perder um processo desse, por mais que a gente tenha razão. Então, seria, sei lá, possível que eu tivesse que pagar um alto valor. Então, conversando com essas pessoas, com a minha família, com os meus amigos, eu disse assim, olha, nós não podemos permitir que um revés jurídico, caso a gente perca, ou uma indenização, diminua o nosso ânimo de trabalhar ou de alcançar nossas ideias. Se a gente perder ou se a gente ganhar esse processo, nós vamos multiplicar esse valor em trabalho, em retorno para a sociedade, para as pessoas que acreditam no mesmo que a gente. E eu, conversando com eles, falei, e aí? Para fazer isso acontecer, esse retorno acontecer, o que a gente poderia fazer? Aí nós todos juntos pensando, a primeira coisa que eu pensei foi em doar 40 mil reais em livros, o que daria aproximadamente 500 livros. Então eu pensei, olha, isso tudo tem a ver com os meus livros, com o que eu defendo. Tem a ver com as coisas que eu escrevi. Então a melhor forma de dar o troco é distribuir gratuitamente para o número maior de pessoas possível o que eu escrevi. É espalhar ainda mais as minhas ideias. Aí um dos nossos amigos mencionou que não era legal um político distribuir coisas de graça justamente em ano eleitoral. E que isso podia, sei lá, parecer favorecimento de algumas pessoas, enfim, essas coisas. Então todo cuidado é pouco. Então, a gente chegou numa solução. Vamos distribuir uma cópia de cada livro meu para as principais bibliotecas públicas do estado, para que ninguém aqui em Santa Catarina fique sem ler um livro meu. Nós distribuímos exemplares do meu primeiro e do meu segundo livro em todo o estado de Santa Catarina, em todas as regiões, em mais de 20 cidades. Então, a partir de agora, você que é catarinense pode procurar as bibliotecas públicas municipais das seguintes localidades: Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Joaçaba, Joinville, Canoinhas, Jaraguá do Sul, Lages, Curitibanos, Fraiburgo, Brusque, Caçador, Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Itapema, Palhoça, São José, Criciúma, Tubarão, Araranguá e aqui em Florianópolis, 3 lugares tem o meu livro, os 2 livros para você pegar emprestado e ler. A Biblioteca Pública Estadual de Santa Catarina, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, o primeiro retorno que nós demos para a sociedade após saber desse processo, do julgamento desse processo, foi transformar e espalhar ainda mais esse livro. Então, você que mora nesses municípios, você vai na biblioteca pública, pega o livro emprestado, lê e devolve para que outra pessoa possa ler também, certo? Além disso,
Na semana em que estava marcado o julgamento, nós, do Clube Campanholo e do Clube Antifeminista, oferecemos 20 vezes o valor da indenização aos nossos alunos do clube. O nosso curso antifeminista tem duração de 1 ano, tem mais de 60 horas de aula e custa aproximadamente R$300. Só que nós multiplicamos R$40 mil da indenização por 20 e distribuímos mais de R$800 mil em desconto. E assim, mais de 3 mil novos alunos fizeram a sua matrícula com bolsa de 75% de desconto no início do mês passado e agora no início desse mês de março. E mais, hoje, Dia da Mulher, 8 de março de 2022, especificamente hoje, mais uma vez, nós vamos colocar o preço do nosso curso lá embaixo para que mais alunos possam estudar conosco. Só para você ter uma ideia, só a nossa primeira aula, que foi a aula inaugural, a aula magna, custou em torno de R$40 mil. Para a gente fazer tudo, né? Para a gente pagar os créditos das músicas, que nós pagamos todas as músicas que nós usamos. Tinha música que custava R$1.000, tinha música que custava R$3 mil, para pagar o estúdio que fez, para pagar tudo, para fazer uma aula magna bonita para você aprender com a gente. Além disso, nós contratamos professores que vieram do Brasil inteiro. Tem alguns ainda que a aula nem foi disponibilizada, né? Porque não chegou o módulo daquele assunto. Mas tem advogado, tem biomédico, farmacêutico, tem médica. Sim, tem gente do Brasil todo, São Paulo, Norte, Nordeste, aqui do Sul, especialistas, escritores. Então a gente contratou muitos professores. Nós fizemos entrevistas com pessoas que falam sobre direitos do homem, direitos da mulher. Então a gente fez um trabalho de muito tempo e dedicação. E você vai poder comprar isso hoje, no Dia da Mulher, por uma parcela mensal de R$15. R$15 por mês. É muito barato. Compara esses R$15 por mês com o investimento de R$40 mil que a gente fez só em uma aula. Então, por que a gente está fazendo isso? Quando esses processos acontecem contra mim, contra as minhas empresas, eles não têm exatamente o objetivo de nos tirar dinheiro. O objetivo é diminuir o alcance das nossas ideias, é enfraquecer o movimento antifeminista, que nem é um movimento que existe de fato, né? É um grupo de pessoas indignadas com o feminismo. Não existe um movimento, um partido, uma ONG. Então, enfraquecer as nossas ideias, me desmoralizar o meu trabalho. Então, nós não vamos permitir que isso aconteça. Então, nós já fizemos esta primeira promoção maluca com mais de R$800 mil de desconto. Então, R$800 mil em bolsa de estudo distribuídas para 3 mil alunos que pagaram só 25% do valor total. E hoje, no Dia da Mulher, nós estamos colocando novamente o nosso curso com um super preço a R$15 mensais. Além disso, os meus 2 livros, Feminismo, Perversão e Subversão, que já vendeu mais de 70 mil cópias, e Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, que vendeu 20 mil cópias. Os 2 estão também com descontos por menos da metade do preço lá na Livraria Campanholo. E também, por fim, quero terminar agradecendo vocês que me ajudam, me dão força, que me ajudam a levar esses livros adiante. Você que já comprou esse livro em algum momento da sua vida, saiba que você é um grande patrocinador desses projetos, do bom preço que a gente coloca nos nossos cursos, das promoções que a gente consegue fazer, do material que a gente entrega para você aqui no Instagram, inclusive a aula, espetáculo do Clube Antifeminista, que foi gratuita, que está disponível no YouTube. Então, graças a todos vocês que são meus seguidores, meus apoiadores, é que a gente consegue fazer tudo isso. E graças a vocês também que eu consigo ter força para encarar tantos processos e tantos problemas. Então, obrigada por tudo. Continuem orando por mim. E apesar dessa ser uma data socialista, feminista, comunista, apesar disso, hoje é um dia oportuno para você que é mulher lembrar de todos os privilégios, de toda a graça, de toda a beleza que é ser mulher, ter a condição, o privilégio de gerar uma vida, de viver a feminilidade. Isso tudo é muito lindo. Então, apesar de toda a origem dessa data, feliz Dia da Mulher para você. E lembre-se da minha história sempre que você ouvir falar do movimento feminista. Super beijo! Continue aprendendo sobre feminismo gratuitamente, assistindo a nossa aula espetáculo disponível no YouTube. Uma análise sobre a história das mulheres usando a música popular brasileira. Uma aula com mais de 1 hora de conteúdo. E se quiser ir mais longe, você pode estudar conosco fazendo a sua matrícula no maior clube antifeminista da América Latina, por um preço inacreditável e mais de 60 horas de curso. Acesse o site e saiba mais.